Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje aqui um convidado de um pouco de longa data. Eu tive o privilégio de trabalhar com esse querido amigo, Vico Benevides. Prazer, Fabinho. É um orgulho estar aqui podendo bater papo contigo. Que nem você falou, logo carioca, dá para ver pelo sotaque. Logo que eu cheguei em São Paulo, a primeira agência, né, que a gente teve o prazer de trabalhar junto, a Sim. antiga Giovanni, Giovanni. né, um amigo querido, um baita líder, né, que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Então é um prazer estar aqui de novo. Todo meu, todo meu. Você é co-CEO, cofundador e responsável pela parte de criação, CCO da Ásia, uma agência que tem aí 3 anos de vida, Três uma anos. história já, trajetória tão bacana. Mas antes, conta um pouquinho, porque não necessariamente todo mundo te conhece, vi como eu tenho essa felicidade de conhecer. Fala da tua trajetória profissional. Posso falar um pouquinho assim, de novo, né? Comecei, sempre fui, desde pequeno, até antes de entrar na profissão mesmo, apaixonado por criatividade de um modo geral, né? Em diferentes formas. Eu curtia desenhar, curtia essa tudo, e fui caminhando para o mundo da publicidade, né? Ainda na faculdade, eu acabei me formando pela Miami Ad School, hoje super conhecida também no mercado. Naquela época eu fui morar fora para fazer ela, era uma época que o próprio câmbio ajudava, então assim, tive condições do meu pai poder me ajudar. Com um ano eu também, na época da minha med school lá fora, estava em Miami, eu ganhei o portfólio, o melhor portfólio da escola, e isso me deu um segundo ano de bolsa de estudo. Então me ajudou e aí eu tive a oportunidade de rodar um pouco o mundo. Eu fui para Londres, Amsterdã, Minneapolis e Nova York. Me formando, aí um caso à parte, você vê essas coisas que acontecem na vida e muda o rumo, né? Eu ia me formar dia 13, uma sexta-feira de setembro, e dia 11 foi aquele episódio horrível nos Estados Unidos dos aviões, do World Trade Center, e me bateu um medo desesperado. Eu tinha propostas para ficar lá fora e resolvi voltar para o Rio de Janeiro sem ter nada, né? Voltei para o Rio, rever amigos, rever família, né? Aquela hora que você quer se sentir um Sim. pouquinho abraçado, né? E de lá comecei. Minha carreira começa, na verdade, no Rio. Passei por duas agências no Rio. Comecei na G-Staff, né? Logo que eu cheguei era do Marcelo Giannini, ali ele estava se unindo à Staff. Foi uma época muito legal, mas muito rápida, porque logo depois recebi a proposta da Giovanni Rio, né? E depois disso fui para a Finasca Rio, na verdade, três agências, né? Da Finasca Rio eu recebo a proposta para vir para Giovanni, São Paulo, foi onde a gente pôde se conhecer, né? E a partir dali eu tive assim a oportunidade e também um pouquinho de sonho de trabalhar com grandes ídolos que eu tive, né? Então assim, eu falo assim, passei pela Neogama, Alexandre, depois fui para o MAP, onde pude conhecer o Marcelão, trabalhar com ele. Foi uma grande escola com vários outros grandes criativos. Não vou botar os nomes, senão vou Sim. esquecer alguém, mas tinham Até porque é vários, impossível, não, o né? MAP, né? Muito. Acho que foi o time mais forte que eu vi trabalhando junto, assim, aquela época que eu tive a oportunidade de trabalhar lá, né? Da Almap eu vou para uma outra grande escola, né? Que foi a África também, né? A África, onde tive a oportunidade de trabalhar não só com o Nizam, mas também com o Sérgio Gordilho e todo o timaço lá, né? Passei um período também na Santa Clara, depois ali da Giovanni, onde tinha o Uli e o próprio Fernando Campos, né? E da África vou para Thompson, com aquela unidade que atendia a Ford da GTB, até que de lá, já quando a GTB estava se fundindo com a VML, eu tive a oportunidade de vir e abrir a agência Ásia. Então essa é a minha carreira grande, mas de um jeito curto. Então, assim, o que eu levo é assim, você trabalhar com grandes ídolos, diferentes visões, não existe só um jeito, né? Mas ao mesmo tempo você vê que você vai em cada uma das experiências pegando um pouquinho das coisas que você se identifica e também aprendendo com outras coisas, né? Então acho que isso acaba moldando não só a personalidade, mas como a sua carreira, para na hora de ter a oportunidade de implementar alguma coisa, trazer um pouquinho desses aprendizados todos. E é isso que eu
estou tentando e estamos fazendo, eu e meu sócio direto, que é o Sérgio Brandão, né, que é a gente que toca a Ásia no dia a dia, a gente está fazendo lá. Então é uma baita oportunidade e estamos muito felizes, né? Legal. Conta como é que foi esse encontro com o Brandão e como é que nasce a Ásia, né? Com que propósito, o que que vocês queriam construir ali naquele momento? Eu acho que assim, como tudo na vida, né, é você unir pessoas que você respeita, né? Também com amigos, né? Num sentido de pessoas que você encontrou em algum momento de vida, que você cria laços ou se identifica de vários jeitos. Então, assim, a Ásia também, para contar a história curta, né? Eu e o Brandão, a gente se conheceu na época que a gente atendia uma marca de carros na WPP, que era a Ford, todo mundo sabe dessa história, né? E a gente começou a ver muitas coisas que a gente tinha em comum e acreditava de fazer. O Brandão tinha a sua agência ali, tocava toda a parte de experiência, e eu já era o líder e tocava toda a outra parte 360 do business, né? Então, assim, já não tinha nem mais só o cargo de criação, mas tinha o cargo mesmo de CEO da estrutura da GTB Brasil, né? E a gente sempre conversava, às vezes papo de bar, às vezes, pô, se um dia tivesse a oportunidade de implementar alguma coisa, nós dois, e assim foi. E aí entra nessa história também um pouquinho ali na frente, o Grupo Una, que na verdade é liderado pelo Márcio e o Gordilho, né? Que são pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar na época da África, e o Brandão também em outros momentos da carreira. Então, assim, se une esses quatro grandes nomes, né? A África não precisa nem de apresentações, você vê o que ela representa hoje no cenário da propaganda, né? A força que ela tem, né? E então, conversando, a gente teve essa ideia de incorporar esse time para tentar. A gente tinha acabado de ter sido chamado para a concorrência de uma marca chinesa que estava chegando de carros. A gente já tinha um histórico de carros, né? Então, assim, bastante tempo trabalhando na indústria automotiva. E aí, dessa união, é sempre aquilo, surge a ideia, vamos entrar, né? Se der certo, a gente abre a agência, né? Além dos quatro, se une também o grupo Omnicom, que tem uma parte do business da Ásia. E foi assim, fizemos uma concorrência, tivemos uma felicidade de ganhar, tivemos uma felicidade de implementar esse case, né, que é um baita case de sucesso do mercado da indústria automobilística, e assim foi a Ásia. Conta um pouquinho da base conceitual, né? Porque quando vocês que não tiveram o privilégio que eu tive de ir lá conhecer, é, a base conceitual, o visual é interessantíssimo. Eu acho que assim, Fábio, tem uns princípios que eu e Brandão temos muito intrínsecos sobre o negócio, né? E aí vou repetir, negócio. Eu acho que sim, a gente acredita muito em criatividade. Eu acho que a criatividade, ainda mais nesse mundo onde a tecnologia faz tudo virar commodity, eu acho que é o olhar, a percepção, o insight correto para se conectar com o humano que ajuda em negócios. Mas além disso, a gente mergulha muito a fundo dentro do negócio de cada cliente. Porque não é simplesmente ter uma ideia, né? Ela precisa ter um objetivo, um propósito, um diagnóstico claro, né? Para você poder implementar e gerar resultado para o business do cliente. Então eu acho que assim, antes de tudo, né, nessa conversa de todo mundo, a gente tinha isso muito claro. Poder da criatividade, né? E aí criatividade de diferentes formas, visualmente falando também, né? O poder de entender o negócio do cliente, entender os business que hoje estão dentro da Ásia, para que a gente possa também ser certeiro, né? Ter uma performance muito alta, mas tudo partindo do ponto de vista da criatividade, que é a grande força que também temos lá na Ásia. Passaram-se 3 anos, né? Acho que vocês se desenvolveram bastante, clientes novos chegaram. Como é que é essa Ásia hoje? Eu acho que, como qualquer processo, né, ela se torna mais madura, né? Eu acho que a Ásia de hoje não é a mesma Ásia que começou, e é normal. Eu acho que qualquer empresa ela precisa primeiro, né, ser aquele organismo vivo que vai
crescendo, se adaptando, ajeitando, melhorando, né? É aquele princípio do never done, né? Então, assim, a gente é um pouco disso. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje eu acho que a gente tem muito mais maturidade em várias decisões que, de repente, no início não teve. E a gente vê hoje uma empresa já mais sólida, né? Onde a gente já tem novos objetivos, né? Isso é outra coisa importante, né? Nunca bateu no teto, né? Você sempre tem que estar colocando um sarrafo mais alto, objetivos ali, para ir crescendo e conquistando mais, né? Então, assim, quando a gente olha esses 3 anos, cara, a gente tem muito orgulho do que foi construído, mas a gente ainda quer muito mais, e estamos trabalhando para isso, né? É mesmo um curto espaço de tempo, e mesmo não tendo mais o cliente que originou a agência, vocês tiveram conquistas muito expressivas aí nos últimos meses. Fala um pouquinho delas. Assim, de novo, né? Eu acho que uma agência, uma empresa, né? No que a gente está, ela é um organismo que está toda hora se reinventando. Alguns dão certo, outros não dão tanto, mas está sempre buscando mais e mais. Eu acho que nossa última grande conquista mesmo é a Sabesp, né? Onde a Sabesp, que vinha de uma empresa que era pública, ela se privatiza, né? E é muito legal você poder conviver no dia a dia com essa empresa, ver os profissionais, ver o nível de cobrança que está sendo feito, as várias mudanças que estão sendo implementadas, né? E poder ter a oportunidade de contar essa história, né? Os parceiros que ajudaram a gente também do ponto de vista estratégico, né? Para se consolidar ali dentro, essas coisas todas. Então, tudo isso ajuda muito a gente, e eu acho que hoje é o nosso grande case que a gente tem na casa, né? Outra grande case que a gente passou esse ano também, que a gente se orgulha muito, foi poder contar os 100 anos do Jornal o Globo. É uma outra campanha muito legal, que teve uma exposição grande, né? Então, também poder trabalhar com o time lá da Editora Globo, né, junto à liderança. Então, assim, é muito bacana e bonito, né? E temos vários outros clientes também que vêm. Embeleze está com uma baita promoção agora, né, junto à Rede Globo, né? Uma promoção, é uma ideia de uma campanha em cima de merchandising mesmo, mas que está dando uma visibilidade, um resultado absurdo. Esse eu me lembro até quando a gente estava conversando com o dono uma vez numa reunião, ele tá falando assim, cara, não adianta eu esperar um resultado maior fazendo exatamente o que eu fazia. Então, eu preciso trazer para a mesa uma nova solução, né? E aí, conversando, pensando, a gente teve essa ideia dessa promoção e que tem trazido um baita resultado também, entendeu? Tem sido muito legal. Contando aqui alguns, dois, né? Estamos trabalhando. Tem outros clientes também que assim a gente ainda não tem contrato, mas está trabalhando. Vem coisa boa aí. Quando a gente olha a perspectiva do ano que vem, é muito legal, né? Então, assim, porque tem muito, eu brinco, tem muito bolo no forno sendo preparado. Isso é Logo bom. mais a gente tira mais alguns, Isso entendeu? é bom. A gente está num momento do mercado que eu olho com muito carinho, né? Porque foi quando eu comecei a trabalhar nesse mercado e era um momento mais ou menos parecido, que é muito pujante, né? A gente vê novas agências fazendo um trabalho muito legal, fazendo coisas diferentes num volume interessante. A Ásia seguramente é uma delas, né? E aí, minha pergunta é, neste ambiente de coisas tão legais, por que Ásia? Eu acho que a Ásia ela traz essa união do conhecimento do negócio a fundo, né? Hoje, quando você olha até, eu vou brincar um pouco, o time de profissionais que a Ásia tem, a gente tem pessoas que vêm de dentro do cliente, né? Estrategistas que vêm dessa área, estrategistas que vêm de outra área, própria time de criação, né? Quando eu tento desenhar a equipe, eu tento trazer de área. A gente já teve gente que veio de moda, a gente já teve gente que veio dependendo do time, do squad que a gente está formando para um cliente que tem um background de música. Então, assim, criatividade não é um departamento, eu brinco, né? Ele é um jeito de fazer as coisas, né? De olhar as coisas. Então, assim, eu acho que a Ásia une muito esse poder de
entendimento do negócio aliado a uma visão estratégica e criativa muito forte para poder entregar soluções que façam sentido, que tenham relevância e mais ainda, que gerem resultado, né? Então, eu acho que a Ásia traz um pouquinho disso. É claro que você olha o mercado, e é que nem você falou, né? Um mercado pujante, onde você tem várias outras empresas, cada um do seu jeito, cada um criando a sua narrativa, criando a sua história. Mas a Ásia, sem dúvida nenhuma, é um daqueles players que veio para ficar e veio para construir uma história muito grande, um legado muito legal. Você falou de muitos bolos no forno, né? Eu sei que muitos deles você ainda não pode falar o sabor, mas o que tem de novidade que você possa contar pra gente? Eu acho assim, Fabinho, de novo, assim, do ponto de vista do que pode se falar e o que não pode, né? É, tem campanhas novas dos atuais clientes chegando, né? Sabesp aí, a gente também está começando a produzir uma nova Agora é campanha. hora, né? É a É, hora da economia. logo mais vem mais coisa aí na rua. Então, assim, a gente está super orgulhoso do trabalho que está sendo feito, da parceria que está sendo conquistada. Próprio Embeleze, a gente já está cozinhando novos bolos também, Globo, né? Quando a gente olha tudo que está rolando. E dos novos parceiros que já estão dentro da casa, né? O que eu posso falar é que, assim, são coisas grandes, né? Então, assim, motivo de muito orgulho. Mas, infelizmente, são coisas que, por uma questão de não só de ética e profissionalismo, a gente não pode contar até vir. E muitas vezes até acho melhor, porque eu prefiro que o trabalho fale por si só, né? Então, menos discurso e mais entrega de Não, trabalho, com né? certeza nem tenho a pretensão de ser a capricho ou a fofoca da publicidade, muito pelo contrário. Vico, queria dizer que é um privilégio ter você aqui, um amigo querido, alguém que eu valorizo muito, que eu tenho profundo respeito. Desejar a você e ao Sérgio muito sucesso, que venham muitos mais 3 anos aí pela frente, que a Ásia possa expandir muito os negócios dela e agradecer e quem sabe no ano que vem, em algum momento, você possa voltar aqui para contar desses bolos novos que estão surgindo. Perfeito. Primeiro, de novo, agradecer a oportunidade, que nem você falou, cara, uma pessoa que eu respeito, querida, um baita profissional também. Obrigado. Muito legal ver o trabalho que você está fazendo aí com a Academia Brasileira de Marketing, dando visibilidade, ajudando também as pessoas que estão lá fora a entender um pouquinho de cada lugar, né? Então isso é muito legal, né? Acho que o mercado tem que bater palma para esse tipo Obrigado. de atitude que vocês fazem aqui. E só chamar que a gente vem, né? Eu e Brandão estamos abertos sempre que quiser conversar. A gente gosta de conversar como bons comunicadores, né? E vamos lá. É assim, que tenha mais e mais. A gente não falta dedicação, paixão e profissionalismo para a Ásia cada vez ter mais trabalhos legais na rua que sirvam de referência para indústrias, para profissionais e que a gente possa também cada vez mais estar voltando aqui contando novas histórias, né? Incrível. É isso, queridos amigos. Semana que vem a gente vai estar aqui de volta. E agora é o momento em que você pega ali, liga no delivery e pede aquela comida asiática que você tanto gosta. Obrigadão. Obrigado, Fabinho. É um prazer estar aqui. Valeu. Valeu.